Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Peter, sou um filho de Deus em processo de restauração. E uma das áreas que Deus tem restaurado na minha vida, nesses anos em que eu ando com Ele, é a questão da comunicação. Então me foi feito o convite para que eu falasse a respeito disso. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é comunicação eficaz, ou princípios para uma comunicação eficaz. E eu quero começar lendo um texto que está em Colossenses capítulo 4, versículo 6. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo, onde ele diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então eu repito, o tema da mensagem é princípios para uma comunicação eficaz. E quando eu leio esse texto, esse versículo, eu posso observar uma preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. Vejam que Paulo diz que nós devemos ter sempre uma palavra agradável. Ele não diz que nós devemos ter uma palavra agradável na maioria das vezes, ou de vez em quando, não. Ele diz que nós sempre devemos ter uma palavra agradável e temperada com sal. Então, o nosso falar deve ser sempre agradável. E trazendo esse tema para o contexto familiar, ou ainda para o contexto organizacional, empresarial, ou ainda para o contexto da igreja, o contexto eclesiástico, a área de maior problema e de maior desafio dentro das famílias, dentro das empresas e dentro da igreja é a comunicação. Eu sempre digo que uma boa comunicação pode não garantir o seu sucesso. Uma boa comunicação pode não garantir o sucesso da sua família, do seu emprego, da sua empresa ou da igreja. Mas uma má comunicação certamente garantirá o seu fracasso. Olha só, eu vou repetir. Uma boa comunicação pode não garantir o seu sucesso, mas uma má comunicação certamente garantirá o seu fracasso. E baseado nisso, um autor chamado Stephen Covey, autor de um livro intitulado 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, ele diz que a comunicação é a habilidade mais importante na vida. E de uma maneira mais simples, mas não menos verdadeira, o saudoso, falecido apresentador da televisão brasileira, o Chacrinha, ele dizia que quem não se comunica, se trumbica. Isso é, não havendo uma comunicação eficaz, ou na ausência de uma comunicação, isso vai trazer prejuízos, tanto ao emissor quanto ao receptor. Inclusive eu me lembro que certa vez eu li um livro do Tiago Brunet intitulado 12 dias para atualizar a sua vida. E ali ele trazia alguns dados interessantes. Ele dizia nesse livro que 60% dos seus problemas corporativos e familiares ocorrem por falta de comunicação ou por má comunicação. Eu acho que ele está errado. Eu acho que mais de 60% dos nossos problemas advêm de uma má comunicação ou de falta de comunicação. Por isso, quando nós conseguimos nos comunicar bem, nós evitamos uma série de problemas na nossa vida, porque grande parte dos problemas que nós enfrentamos é resultado da nossa inabilidade de comunicação. Então, se nós não soubermos nos comunicar, a nossa família será infeliz, nós seremos pessoas infelizes, porque a probabilidade de fracasso é muito grande. E pelo contrário, se nós aprendermos os segredos para uma boa comunicação e colocarmos esses segredos, ou seja, esses princípios em prática, o segredo, ou melhor, a probabilidade de sucesso será
muito grande. Por isso, eu repito, existe uma grande preocupação no coração de Deus a respeito desse assunto. E por isso que a Bíblia fala muito a respeito de comunicação. E baseado nisso, a pergunta-problema que eu quero responder nessa noite é: qual é ou quais são os segredos para uma boa comunicação? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que, se você quer ser um bom comunicador, você precisa aprender a ouvir, e ouvir com atenção. Esse é o primeiro grande segredo de um bom comunicador: aprender a ouvir e ouvir com atenção. Quer ver? Eu vou ler aqui um versículo que foi escrito pelo apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então veja, estejam todos prontos para quê? Para ouvir. Então Deus está nos dizendo que a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer para uma comunicação bem-sucedida é aprender a ouvir, é ouvir com atenção. Então, antes de aprender a falar, nós precisamos aprender a ouvir. Então, fale menos e ouça mais. O Stephen Covey, que eu já citei para vocês aqui, ele destaca que nós passamos anos da nossa vida aprendendo a ler, escrever, aprendendo a fazer continha de matemática, mas nós passamos pouco tempo aprendendo a ouvir e a compreender o outro. Ele diz que poucas pessoas têm um treinamento para ouvir o que quer que seja. E um psicólogo da área social chamado Winnicott, ele destaca que saber ouvir e saber ouvir além das mensagens são qualidades que a pessoa pode desenvolver para facilitar a comunicação. Então Deus deseja trazer ou fazer de nós bons comunicadores, pessoas que se comunicam bem. E o primeiro princípio, o primeiro grande segredo para uma boa comunicação é você aprender a ouvir e ouvir com atenção. É você desenvolver a empatia, é você ouvir o outro na intenção de compreender. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você está ouvindo uma pessoa falar com você, você está procurando compreender essa pessoa ou você já está pensando no que responder? Né? A maioria das pessoas já está pensando no que responder, e aí elas não compreendem de fato o que a outra pessoa está dizendo. Então eu repito que poucas pessoas têm um treinamento para ouvir o que quer que seja e compreender os outros. Ter empatia é um dos segredos para uma comunicação eficaz. O Stephen Covey, ele diz assim: a maior parte das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender, elas ouvem com a intenção de responder. E a comunicação empática, ela tem a finalidade de compreender, realmente compreender. Isso não significa concordar. Eu posso até discordar do que o irmão está falando, mas eu preciso compreender. E depois que eu compreendo, eu também posso ser compreendido no meu ponto de vista. Então eu repito que compreender, escutar com atenção, não significa concordar. Inclusive eu me lembro que certa vez eu estava numa reunião, uma reunião de liderança, e o líder dessa reunião, ele estava ali, né, liderando, claro, aquele momento, e de repente um dos liderados pede a palavra, e ele começa a trazer uma opinião dele, e o líder nem esperou esse liderado terminar de falar, interrompeu, pôs o ponto de vista, ou melhor, impôs o ponto de vista dele, e ficou um clima muito ruim na reunião. E claro, aquele liderado ficou magoado, ofendido, depois, né, trouxe aquela questão para que fosse resolvida, mas nós vemos que o que faltou para o líder nesse momento? Empatia. Mesmo que ele estivesse discordando, e ele tinha todo o direito de discordar da opinião do outro, ele precisava compreender, esperar a pessoa terminar de falar, para depois colocar a sua
opinião. Então, muitas pessoas não têm esse treino. Isso é muito comum nas famílias, né? Na vida conjugal, né? Um dos cônjuges está falando, o outro já está pensando em responder, interrompe a fala e daqui a pouco vira uma discussão e uma briga. Por quê? Porque nós não fomos treinados para ouvir. Inclusive, eu me lembro de um texto do falecido Rubem Alves, e esse texto é intitulado Escutatória. E claro, não vou conseguir aqui, né, trazer o texto todo para vocês, primeiro porque eu não sei de cor e é um texto até certo ponto longo, né? Mas é interessante, resumindo o texto dele, ele diz assim: olha, eu gostaria de fazer, né, um curso de escutatória, de ministrar um curso de escutatória. Ele diz assim: todo mundo quer fazer oratória, né, porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Eu quero, né, formar ou fundar um curso de escutatória. E no final, depois de discorrer o texto, ele finaliza dizendo: mas eu acho que eu não vou, né, fazer esse curso porque ninguém vai se inscrever. E é verdade, porque todo mundo quer aprender a falar, todo mundo quer fazer oratória, mas são poucas as pessoas que querem aprender a ouvir, a escutar. Então, um dos grandes problemas que afetam a comunicação eficaz, inclusive dentro das famílias, é o quê? É o nosso celular, é ou não é? Se tem algo que traz prejuízos para a comunicação hoje em dia, é esse aparelhinho aqui, é o entretenimento. Nós estamos tão entretidos nas redes sociais, nossos filhos, que muitas vezes nós perdemos ótimas oportunidades de desenvolver uma comunicação eficaz. Então, por exemplo, uma das pessoas está falando na família, falando algo sério, e a outra pessoa está no celular, está no notebook, está no tablet, ou está em qualquer outra tela, né, na televisão. Então nós precisamos ter o domínio próprio e deixar um pouquinho esses eletrônicos de lado para desenvolver um ouvido bom, para que nós possamos compreender as outras pessoas, né? Eu me lembro até de um vídeo de um coach aí famoso no Brasil, Jerônimo Temel. Ele tem um vídeo intitulado 6 dicas para salvar o seu casamento. E qual é a primeira dica? Ele diz assim: quando o seu cônjuge estiver falando, vire o seu celular de cabeça para baixo e dê atenção total à fala do seu cônjuge. É a primeira dica, uma dica extremamente simples para que você possa salvar o seu casamento. Então a minha dica é: se você quer ser um bom ouvinte, desligue o celular, deixe-o no silencioso, vire ele de cabeça para baixo, especialmente a mesa, né? Quando nós estamos almoçando, comendo, porque esse é um tempo onde nós podemos desenvolver uma comunicação eficaz na própria igreja, né? Hoje nós não temos mais o costume de trazer a Bíblia para a igreja, nós temos a Bíblia no nosso smartphone. O problema é que isso nos distrai também, porque enquanto você está ali acompanhando o culto, vem as notificações, e quando você vê, você está se distraindo de algo mais importante, né, que é a palavra de Deus, e você não está desenvolvendo a sua escuta, o seu ouvir. Então eu já falei isso aqui em alguma palestra do CR, mas eu costumo, quando eu vou almoçar nos meus sogros, ou nos meus pais, às vezes nos avós da minha esposa que ainda são vivos, eu costumo deixar o celular em casa. Eu falo: olha, é domingo, não tem problema nenhum, se alguém me mandar mensagem eu vou ver depois, enfim, e eu deixo em casa para que eu possa desenvolver essa comunicação eficaz. Eu me lembro que um dia eu cheguei na casa dos avós da minha esposa, e estavam ali os tios dela e um dos primos também, que vieram de outra cidade, moravam em outra cidade na época, e os velhinhos estavam sozinhos na cozinha, e estava cada um numa tela, um no notebook, outro em outra, e outro no celular. E eu cheguei, peguei os dois sozinhos lá, meio sem graça, sentei, comecei a bater um papo, né? Por quê? Porque realmente as pessoas hoje estão distraídas digitalmente e não conseguem desenvolver a sua escuta. Então, primeiro grande princípio e segredo para uma comunicação eficaz é desenvolver o ouvir com atenção, o ouvir com empatia. Se você demonstrar interesse por aquilo que a outra pessoa está falando e procurar compreender, você constrói pontes com essa pessoa. Eu me lembro de um livro que para mim
é um dos melhores livros sobre comunicação, habilidades sociais. É um livro da década de 30, muito famoso, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? E esse autor é muito bom, e ele traz alguns princípios sobre como fazer as pessoas gostarem de você, como causar uma boa impressão nas pessoas. E esses segredos são simples. Ele diz assim, ó, faça a outra pessoa se sentir importante. Todas as pessoas têm dentro de si o desejo de serem importantes. Então, se você conseguir fazer a outra pessoa se sentir importante, essa pessoa vai gostar de você. E como você faz a outra pessoa se sentir importante? Primeiro, interesse-se sinceramente pela outra pessoa. Então a pessoa está falando, se interesse por ela. Deixa a pessoa falar a maior parte do tempo e ouça com atenção. E essa pessoa vai gostar de você. Eu me lembro que numa reunião que eu tive familiar, né, então de vez em quando nós reunimos família, né, tios, primos, enfim, para uma reunião familiar. E eu tenho um primo que é o meu primo mais velho, já tem mais de 60 anos. E nós nos vemos pouco, né? E ele é uma pessoa muito tímida. Quando ele vai nas reuniões de família, ele fica na dele, ele fica isolado, ele interage muito pouco com as pessoas. E eu falei, hoje eu vou fazer esse camarada falar. Sentei com ele e comecei a perguntar sobre a vida dele, sobre o trabalho, a profissão, sobre a formação dele, que ele é químico, né? Fabrica tintas, enfim, comecei a me interessar por aquilo, demonstrar um profundo interesse por aquilo que ele fazia. E ele começou a falar, uma pessoa extremamente tímida, começou a falar, ele ficou mais de uma hora falando comigo e eu ouvindo com atenção, mas eu estava literalmente vivendo isso, interessado no que ele estava falando. E chegou um ponto que minha esposa chegou, ei, vamos embora, está na hora de ir embora. Ele olhou para mim e falou, pô, só eu falo aqui, só eu falei. E eu falei, não esquenta a cabeça. Tudo bem, eu queria realmente te ouvir. E com certeza, né, apesar de nós termos já um bom relacionamento, a partir daquele momento, né, ele passou a gostar muito mais de mim. Por quê? Porque eu me interessei por aquilo que ele estava falando, deixei ele falar a maior parte do tempo, né, intervi muito pouco, e quando eu abria a minha boca era para fazer alguma pergunta, demonstrando que eu estava interessado naquilo que ele estava falando, e a conversa discorreu muito bem. Então é treinar o nosso ouvir. Se eu quero ser um bom comunicador, eu preciso começar sendo um bom ouvinte. Então, como é bom quando você está falando algo para alguém e essa pessoa está atenta, essa pessoa está empolgada, essa pessoa está querendo saber mais. Dá gosto conversar com uma pessoa assim. Então, dessa forma, se nós gostamos que os outros atentem para aquilo que nós falamos, nós também devemos ter essa mesma atitude quando as pessoas estão falando conosco. Né? Isso é muito importante dentro de casa. Por exemplo, quando os nossos filhos querem contar algo que aconteceu na escola, nós precisamos ouvir com atenção. Então tem muitos pais que hoje são pais de filhos adolescentes e jovens e não conseguem se comunicar com esses jovens, com esses adolescentes. Sabe por quê? Porque quando a criança chegava da escola, quando ela era pequena, e ela queria contar sobre o desenho que ela fez na escola, sobre o colega dela, sobre a educação física, sobre o gol que a criança fez no recreio, né? A criança queria contar, pai, fiz um gol no recreio. O pai não dava nem bola, para com isso, ou não dava atenção. Os pais não estavam interessados pelos assuntos dos seus filhos, quando eles eram crianças, e esses filhos cresceram, e os pais perderam a conexão com esses filhos. Eu sou um pai hoje de adolescente, 15 anos, e de uma menina de 3 anos, mas eu tenho uma comunicação muito boa com o meu filho. O meu filho, ele na maior parte dos ambientes, ele é introvertido, ele é tímido, mas em casa não, em casa ele fala. Por quê? Porque nós criamos essa conexão. Quando ele chegava com o desenho dele, aquele rabisco dele, eu me abaixava, olhava, dava atenção, né, ouvia com empatia aquilo que ele falava, e nós temos uma ótima comunicação dentro de casa. Então eu entendo das coisas que o meu filho gosta, por exemplo, né? Quando ele era criança, por exemplo, eu entendia de Minecraft, né? Não sei se vocês sabem o que é Beauty Battle, né? A batalha ali do Minecraft, eu entendia disso. Eu levei ele em eventos ali dos youtubers famosos de Minecraft, porque ele se interessava por Minecraft, né?
Eu leio e já li alguns livros que ele lia. Por exemplo, teve uma época que eu li a coleção inteira do Diário de um Banana, né? Porque era a coleção que ele ganhou. Eu falei, quero ler o que o meu filho está lendo. Sabe que é legal, cara? E pior que eu li antes de dormir, era um sonífero, era tão divertido ler aquilo, que me batia um sono. Sabe aquela leitura que relaxa você, que você não precisa de muita concentração? Né? E foi muito bom. Então eu me interesso por aquilo que é importante para ele. Por quê? Porque eu amo meu filho. Eu não gosto dessas coisas, mas eu gosto dele. Então eu me interesso por aquilo que é importante para ele. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Até tem uma ilustração interessante, onde o menino pediu ao pai para adivinhar a seguinte charada. Ele fez uma charada para o pai, era assim a charada. Ele disse assim, pai, 3 rãs estavam sentadas num tronco. Uma delas decidiu saltar. Quantas ficaram? Aí o pai, 2, né? Claro. Aí ele disse, não, papai, ficaram as 3. Eu disse que uma delas decidiu saltar. Eu não disse que ela tinha saltado. Né? Então aqui é uma ilustração que mostra a importância de você compreender não só o que está sendo dito, mas o que está por trás daquilo que está sendo dito. Então preste atenção naquilo que as pessoas que convivem com você estão falando de maneira indireta. Né? Então, por exemplo, se você pedir para o seu filho fazer alguma coisa e ele bufar, né? Ele não falou nada, mas aquilo comunicou algo, né? Não é assim? Então você precisa compreender o que não está sendo dito, mas está sendo transmitido, né? Então nós temos que treinar a pergunta, o que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, seu filho não está querendo ir para a escola, né? Fica desesperado porque não quer ir para a escola. Opa, pode ser que ele esteja comunicando algo. Ele pode estar sofrendo bullying, né? Pode estar sofrendo algum tipo de assédio, drogas, enfim. Né? Então nós precisamos aprender a ouvir o que não está sendo dito. E para isso é necessário treino. Eu já falei isso em várias mensagens, nessa experiência é muito marcante para mim. Quando meu filho tinha talvez 6 ou 7 anos, um dia nós estávamos na mesa e ele soltou uma, ele disse assim, eu quero ficar doente. Quando ele falou, eu quero ficar doente, a minha esposa começou a punir ele. E disse assim, não, peraí, como assim, está amarrado? E começou a repreender ele, porque ele disse que ele queria ficar doente. Eu falei, peraí, calma, né? Deixa o menino falar. Aí eu tive que segurar a onda dela ali. E eu falei, como assim, filho, quero ficar doente? Ele disse, não, que eu não quero ir para a escola amanhã. Então, na verdade, ele não queria ir para a escola. E de alguma maneira ele associou que se ele ficasse doente, ele não iria para a escola. Ele fez algum emparelhamento, né? Deve ter percebido, quando meus amigos ficam doentes, eles não vêm para a escola, então eu quero ficar doente, né? Ele devia estar meio enjoado da escola. E eu olhei para ele e disse assim, filho, em primeiro lugar, você não vai ficar doente. Em segundo lugar, infelizmente, você vai para a escola amanhã. Mas olha, eu quero dizer muito obrigado por falar o que você pensa. Nessa casa você tem liberdade de falar tudo aquilo que você pensa e você vai ser ouvido, vai ser compreendido. E eu acredito que esse foi um momento chave para que ele fosse um bom comunicador em casa. Porque se eu seguisse a onda da minha esposa e punisse a fala dele, talvez ele se fechasse. E ele pensasse assim, de uma maneira até inconsciente, bom, eu não posso falar o que eu penso nessa casa. Então nós precisamos aprender a ler não só o que está sendo dito, mas aquilo que também não está sendo dito. Eu me lembro do testemunho de uma pessoa, onde ele contou a história de 2 casais, né, que desenvolveram uma amizade. E um dos maridos de um dos casais chegou para a esposa e disse assim, olha, você não acha que essa nossa amizade está indo longe demais, está passando assim dos limites, você não acha que talvez a mulher ali do outro casal não está confundindo as coisas? E a mulher não entendeu o que o marido estava dizendo. Falou, não tem nada a ver, que besteira, o marido estava percebendo algo, né? Resultado, houve um adultério, né? Do marido de um casal com a mulher do outro casal. Porque a mulher não compreendeu o que o marido estava dizendo
fora daquelas palavras, né? Ele estava sentindo e percebendo algo que ela não estava percebendo. Então nós temos que estar atentos não só ao que é dito, mas também aquilo que não é falado, mas é comunicado. Então, primeira coisa, aprenda a ouvir e ouvir com atenção. Esse é o primeiro passo para que você se torne um bom comunicador. O segundo passo está em Provérbios capítulo 25, versículo 11. Olha só que tremendo esse texto de Provérbios. Salomão diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, se você quer ter sucesso na comunicação, agora aprenda a falar. Então, primeira coisa, aprender a ouvir. Segunda coisa, aprender a falar. Agora, o problema não é o que você fala, mas é como você fala. Existem pessoas que são sinceras, que falam a verdade, mas elas falam a verdade de maneira errada, de maneira agressiva. Não é só falar o que é certo, é falar o que é certo da maneira certa. Porque sempre que você é agressivo no seu falar, você prejudica a relação. Então você pode falar o que você pensa, você pode ser sincero, você pode falar a verdade, mas sem a agressividade. E isso também é um treino, você falar a coisa certa, da maneira certa, sem ser agressivo. Como que a psicologia chama essas pessoas que conseguem falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a intensidade certa? A psicologia chama essas pessoas de assertivas, que falam o que é certo, mas falam de maneira correta, sem prejudicar a relação. Então nós precisamos treinar a nossa maneira de falar. E o nosso grande modelo de comunicação é o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia como falar a cada um, sabia o momento certo de calar, sabia o momento de falar, sabia quando ele deveria ser mais enérgico, quando deveria ser mais brando, quando ele deveria baixar a bola. Por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente assertiva. E por isso que as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Ninguém gosta de estar próximo de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que te dá patada, não é verdade? Nós gostamos de estar perto de pessoas legais, de pessoas que se comunicam bem, de pessoas assertivas. Então, trazendo isso para o nosso contexto, tanto familiar, quanto o contexto de trabalho, até mesmo o contexto de igreja, de maneira geral, nós vemos que as pessoas vão muito mal nessa questão. As pessoas, elas pensam assim: como eu estou sendo sincera, eu posso falar do jeito que eu quiser, porque eu estou falando a verdade. Não, não é bem assim não. Provérbios diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Há tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Então, sempre que você fala algo, por mais correto que seja, de maneira agressiva, isso soa como, digamos assim, você sendo uma pessoa ditadora, né? E aí a gente pensa assim: aquela pessoa se ofendeu comigo porque ela é dodói, porque ela é firidenta, porque ela é cheia de mimimi. Não, muitas vezes não, muitas vezes nós fomos agressivos mesmo. E quando nós somos agressivos, nós prejudicamos as relações. Por outro lado, existem pessoas que elas não são agressivas, mas elas são passivas. Ou seja, para não ofender ninguém, eu não falo o que penso. Eu até tinha uma opinião, gostaria tanto de falar para o meu irmão uma verdade aqui, mas eu estou com medo de ofender. Então eu não falo, eu guardo isso para mim. E as pessoas passivas, elas não prejudicam a relação, porque elas ficam quietas, mas elas prejudicam a elas mesmas. Por quê? Porque elas vão guardando aquilo que elas não concordam, aquilo que às vezes faz mal, e elas não têm coragem de falar. Então o segredo para você ser bem sucedido na comunicação é você desenvolver a assertividade. E não é deixar de falar, mas é falar a coisa certa, com a intensidade certa, para a pessoa certa, no momento certo. São as pessoas assertivas. E uma das maneiras de você ser assertivo é você substituir críticas por pedidos. Então, por exemplo, ninguém gosta de ser criticado, essa é a verdade.
Por mais construtiva que possa ser a minha crítica, a outra pessoa não gosta de ser criticado. Então, se eu vou criticar outra pessoa, eu tenho que criticar de maneira indireta, sem ela perceber. E uma das maneiras é você substituir a crítica por um pedido. Por exemplo, um exemplo bem simples. No lugar de criticar a minha esposa e dizer assim, poxa, você sempre chega atrasada para o jantar, eu posso pedir, será que você pode vir mais cedo hoje para jantar comigo? Ó, eu estou mudando. Ao invés de criticar, eu estou fazendo um pedido. Vocês estão me entendendo? É saber também usar a palavra eu. Ao invés de dizer assim, ó, você foi injusto comigo, isso é ofensivo. Eu me senti injustiçado com essa situação. Eu senti, eu penso, eu acho. É muito melhor do que o você. O você fez isso, é muito agressivo. Você julga a outra pessoa quando você faz isso. Agora, quando você usa a primeira pessoa e diz eu sinto, eu penso, eu acho, a outra pessoa recebe bem melhor. Eu já errei muito nisso, irmãos. Já errei mesmo. Eu, no meu passado, eu oscilava da agressividade para a passividade. Eu, às vezes, era agressivo. Falava de uma maneira que ofendia as pessoas. Tanto que eu tinha fama de ser grosseiro, de ser antipático na minha adolescência e na minha juventude. Graças a Deus, perdi essa fama. E aí chegou um tempo que eu falei, não posso mais ser assim. E virei passivo. Falei, não falo mais nada, agora eu guardo tudo. Sabe o que aconteceu comigo? Tive 3 convulsões. Porque fui guardando tudo. A última dentro do carro. Graças a Deus consegui engatar o ponto morto do carro e parar o carro, porque a minha esposa estava com meu filhinho pequeno atrás, senão eu ia matar todo mundo, porque eu enrijeci o corpo, pisei no acelerador, né? Fiquei inconsciente ali. Eu só me lembro da esquina de casa, eu não sei como que eu consegui engatar o ponto morto. Foi de maneira automática, foi Deus mesmo. E a partir desse momento eu falei, não, tenho que mudar a minha vida. Então, quando eu era agressivo, eu prejudicava as relações, isso fazia mal para mim. Quando eu me tornei passivo, isso começou a fazer mal para mim, a ponto de eu ter 3 convulsões, porque isso gerava muita ansiedade. E aí eu fui treinando a assertividade. E as pesquisas comprovam que as pessoas assertivas, elas são mais felizes, elas têm mais saúde mental, elas têm melhor, digamos assim, desempenho no trabalho e elas ganham mais. E é verdade. A partir do momento que eu aprendi, treinei a assertividade, eu passei a ser uma pessoa bem mais saudável em todos os aspectos. Então, primeira coisa, aprenda a ouvir. Segunda coisa, aprenda a falar. Fale a coisa certa, mas da maneira certa, com a intensidade certa, para a pessoa certa. E 2 dicas aqui que eu te trouxe, né? Primeira, substitua críticas por pedidos e treine o uso da palavra eu, né? Ou da primeira pessoa do singular, eu sinto, eu penso, eu acho. Evite o você. E o terceiro ponto, para a gente finalizar, é você também saber quando ficar quieto. Porque o assertivo, ele sabe a hora de ser mais enérgico. Por mais que você seja assertivo, tem horas de ser mais enérgico, né? Jesus foi enérgico em alguns momentos, né? Você vê ali no momento que ele derruba ali as mesas dos cambistas ali no templo, ele foi enérgico, mas era o momento certo. Ele não estava surtado ali, ele estava fazendo a coisa certa. Então, um pai, às vezes, precisa ser mais enérgico com o filho, né? Um líder com um liderado. E também existe o momento de ser passivo. Mas aí você vai ser passivo na hora certa, que é o momento de calar. Agora eu vou ficar quieto, mas eu vou ficar quieto de maneira consciente, porque não é hora de expressar a minha opinião. E aí eu quero ler mais um provérbio, Provérbios capítulo 17, versículo 28, onde Salomão diz assim, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Que coisa, né? Então até o tolo, quando fica quieto, ele é tido por sábio, né? E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então agora eu vou me dirigir mais aos maridos, tá? Vou começar falando aos maridos. Queridos maridos, você que é marido, que me vê aí, né, pela internet ou está aqui presente. Quando a sua mulher vem falar com você, você sabia que ela não quer conselhos? Ela não quer solução para os seus problemas? A mulher, quando vem falar com o marido, ela quer simplesmente ser ouvida e compreendida. Agora, qual é o problema dos homens? Quando as nossas mulheres trazem um problema para nós, nós queremos dar conselho. Nós queremos dar solução. Por que que você não faz isso? Né? Aí já começa a dar briga, porque ela não queria conselho. Ela queria compreensão. Por que que você não falou isso, mulher? Por que que você não fez isso? Ó, vou te mostrar o que você tem que fazer. Ferrou.
Então, especialmente no relacionamento familiar, quando as nossas mulheres nos procuram para contar algum problema, alguma crise, elas precisam ser acolhidas. Já os homens, eles não procuram as pessoas para abrir o coração. Os homens, eles querem conselhos. Então, quando um homem procura alguém para buscar um aconselhamento, ele quer que o outro dê o ponto de vista dele. É diferente o homem da mulher, de maneira geral aqui, né? Então eu me lembro que quantas vezes a minha esposa chegou em casa contando alguma experiência que ela teve, né? Até falando algo que ela julgava ter feito errado no trabalho, enfim, e eu já vinha com a solução. E aí dava confusão. Porque ela falava, pô, eu só queria que você me ouvisse, que você me compreendesse, entendesse, né, a minha situação. Então, dessa maneira, nós precisamos aprender a ficar quietos. E também ninguém gosta de ser interrompido, não é verdade? Você, quando você está falando, você gosta de ser interrompido? Interrompida? Não. Então, essa é a hora de ficar quieto. E de ouvir, como nós falamos ali no começo, com atenção. Então, eu repito, nós precisamos aprender o tempo de calar. E o último texto que eu vou ler, Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios, se destrói. Olha que coisa interessante. Então, mais uma vez, a Bíblia mostrando a importância de falarmos menos, de saber o tempo de ficarmos quietos. Então, para finalizar, primeira coisa, ouvir com atenção. Ouvir com atenção, esse é o primeiro segredo para uma comunicação eficaz. Segunda coisa, usar as palavras certas no momento certo, para a pessoa certa, com a intensidade certa. E terceira coisa, saber o momento de ficar quieto. Você pode aplicar esses princípios na sua casa, agora voltando para casa, no seu trabalho e sem dúvida nenhuma aqui na igreja, no seu ministério. E se você fizer isso, você não só vai melhorar as suas relações interpessoais, como você vai ter muito mais saúde emocional e vai passar por esse processo de restauração de uma maneira muito mais leve. Por quê? Porque a comunicação, eu repito, é a habilidade mais importante da vida. Amém? Deus abençoe, espero que tenha feito sentido para vocês e passo a palavra aí para o irmão Edinaldo. Deus abençoe.